Sussurros antigos ecoam através das eras, contos de um tempo em que a Terra era um palco para seres tão imponentes que a nossa imaginação mal consegue conceber. Lendas esquecidas falam de criaturas que dominavam um mundo irreconhecível, onde as montanhas eram jovens e os oceanos guardavam segredos ainda mais profundos. E se a Terra que hoje pisamos já foi o lar de animais tão colossais que até os dinossauros mais temíveis pareceriam pequenos em comparação? Você está pronto para conhecer os verdadeiros reis da antiguidade? Aqueles que moldaram paisagens com seus passos e cujas sombras cobriam florestas inteiras? Prepare-se para uma jornada sem precedentes, pois desvendaremos os mistérios dos 10 maiores animais que já andaram na Terra. Nosso primeiro gigante emerge das brumas do passado distante, um verdadeiro pioneiro. O narrador nos transporta para um cenário primordial, onde a vida engatinhava e a competição era brutal. Este animal um titã herbívoro, media dezenas de metros de comprimento, com um pescoço que se elevava como um farol sobre as copas das árvores primitivas. Seu habitat eram as vastas planícies úmidas, repletas de vegetação exuberante, a fonte inesgotável de seu sustento. Sua existência era uma luta constante pelo domínio territorial, garantindo que seu rebanho tivesse acesso aos melhores pastos. A sobrevivência era a sua motivação primordial, a busca incansável por recursos em um mundo ainda em formação, onde cada dia era uma nova batalha contra a fome e os elementos. Seguindo os passos deste colosso, encontramos o animal 2, um predador que impunha respeito apenas com sua presença. Não era apenas o tamanho que o tornava temível, mas suas adaptações únicas. Garras afiadas como punhais e uma mandíbula capaz de esmagar ossos. Ele se movia com uma agilidade surpreendente para seu porte. Um caçador nato que patrulhava os rios e os pântanos, interagindo com outras espécies em uma dança mortal de vida e morte. Seus desafios eram muitos, desde a escassez de presas em tempos de seca até as mudanças climáticas abruptas que alteravam seu território de caça. A motivação deste gigante era clara: a reprodução, a garantia de que sua linhagem continuaria, perpetuando a ferocidade que o tornava o ápice da cadeia alimentar em sua era. Então, surge o animal 3, uma criatura de proporções verdadeiramente lendárias, cuja existência desafia a própria compreensão do que é possível na natureza. Este era o auge do gigantismo em sua era, um ser tão massivo que seu peso era distribuído por patas que pareciam pilares de templo. Sua pele grossa e resistente o protegia, mas mesmo com todo o seu tamanho, havia uma fragilidade inerente à sua existência. A busca por alimento era uma tarefa em escala épica, exigindo a exploração de novos territórios, a migração constante em busca de sustento para seu corpo monumental. A vida deste gigante era um testemunho da persistência, mas também um lembrete da delicada balança da natureza. Mas o que aconteceria quando a própria Terra se transformasse, forçando uma nova geração de colossos a surgir? As placas tectônicas se moveram, os climas mudaram drasticamente e a evolução, incansável, forjou novos titãs. Uma sombra gigantesca começa a se mover na paisagem, anunciando a chegada de um novo capítulo nesta saga de grandiosidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A Era Dourada dos Colossos havia chegado, e com ela o Animal 4, um herbívoro massivo, cujo tamanho colossal era sua principal, se não única, defesa. Ele vagava por savanas vastas, seu corpo gigantesco movendo-se com uma lentidão majestosa, uma montanha de carne e osso que se alimentava incansavelmente da vegetação rasteira. Sua estrutura social era complexa, vivendo em manadas unidas, onde os mais velhos e experientes lideravam a busca por novas pastagens. A proteção da prole era o centro de sua existência, uma motivação primordial que impulsionava cada movimento, cada decisão. No entanto, a ameaça de predadores ainda maiores,
ou as mudanças ambientais drásticas que transformavam rios em leitos secos, eram conflitos constantes. As migrações se tornavam jornadas épicas pela sobrevivência, com a esperança de encontrar um refúgio para seus filhotes. Então, surgiu o Animal 5, o predador ápice, o terror de sua era, uma máquina de caça perfeitamente adaptada. Seus músculos poderosos impulsionavam-no em perseguições explosivas, suas mandíbulas maciças capazes de desferir golpes devastadores. A ferocidade era sua marca, a astúcia sua aliada. Ele patrulhava os limites de seu território, um soberano incontestável. No entanto, a vida de um predador gigante não era sem desafios. A escassez de presas, muitas vezes causada por mudanças climáticas ou pela superpopulação de herbívoros, era um problema recorrente. A competição com outros predadores gigantes, disputando os mesmos recursos escassos, levava a confrontos brutais e sangrentos. A motivação deste colosso era manter o equilíbrio do ecossistema através da caça, garantindo a sobrevivência de sua linhagem e o fluxo contínuo da vida e da morte que definia seu mundo. Em seguida, o narrador nos apresenta o Animal 6, uma criatura que desafiava as fronteiras, dominando tanto a terra quanto a água, com uma adaptabilidade surpreendente. Seu corpo hidrodinâmico e suas patas fortes permitiam-lhe mover-se com facilidade entre rios caudalosos e as margens densas e pantanosas. Essa versatilidade era sua maior força, permitindo-lhe explorar nichos ecológicos diversos e otimizar a busca por alimento e abrigo. O conflito central de sua existência residia na transição constante entre esses ambientes, na competição por recursos em ecossistemas tão distintos. A sobrevivência exigia flexibilidade e resiliência, e o Animal 6 encarnava-as perfeitamente, um verdadeiro mestre de dois mundos, sempre buscando a melhor oportunidade para prosperar. Chegamos então ao Animal 7, o maior de sua linhagem, uma verdadeira maravilha da evolução que deixava para trás qualquer noção pré-concebida de gigantismo. Seus detalhes anatômicos eram impressionantes. Um coração do tamanho de um carro, pulmões que podiam abrigar uma pequena família e um sistema digestório capaz de processar toneladas de vegetação diariamente. Ele era um monumento vivo à persistência da vida em face de adversidades. No entanto, mesmo para um ser de proporções tão épicas, a pressão evolutiva era uma constante. A luta contra a extinção em um mundo em constante mudança era um fardo pesado. A motivação deste gigante era deixar um legado, a persistência da vida em sua forma mais grandiosa, um testemunho de que a natureza, em seu ápice, pode criar maravilhas inimagináveis. Mas, e se até mesmo esses reinos de proporções épicas não pudessem resistir ao destino implacável da Terra? Eventos cataclísmicos se aproximavam, desafiando a própria existência desses gigantes, uma sombra de catástrofe iminente que pairava sobre o horizonte. E a pergunta ecoava: quem sobreviveria a essa nova era de provações? A Terra se preparava para testar seus maiores filhos, e nem mesmo o mais colossal poderia estar seguro. A Terra, em sua incessante dança de criação e destruição, não poupou sequer seus maiores habitantes. A sombra da catástrofe iminente finalmente se materializou, e os últimos gigantes se viram diante de um cenário desolador, onde a sobrevivência não era mais uma certeza, mas um luxo. O Animal 8 emerge neste panorama de desafios, um gigante que enfrentou a mudança climática e a escassez de recursos de forma brutal. Sua pele, antes robusta, agora parecia envelhecida, marcada pelas intempéries e pela luta diária. Sua espécie, antes numerosa, estava reduzida a poucos indivíduos, cada um carregando o peso da extinção em seus ombros. A adaptação, que antes fora a chave para seu sucesso, agora se mostrava dolorosamente lenta diante da velocidade das transformações. Sua luta para se adaptar
era palpável em cada passo hesitante, em cada olhar de desespero. As florestas que antes ofereciam alimento farto diminuíam, os rios secavam e o frio se tornava implacável. O conflito central de sua existência era a inevitabilidade da extinção, uma batalha final pela sobrevivência travada não contra predadores, mas contra o próprio tempo e as forças incontroláveis da natureza. A busca desesperada por novos habitats, por um lugar onde ainda houvesse alimento e abrigo, era a única motivação que restava. A proteção dos últimos membros de sua espécie, um eco silencioso de um passado glorioso. Cada dia era uma jornada árdua, um testemunho da tenacidade da vida, mesmo quando confrontada com o fim. Em um período mais recente surge o animal 9, um mamífero colossal que, por um tempo, parecia desafiar o destino de seus antecessores. Sua inteligência e complexidade eram notáveis, uma mente astuta habitando um corpo gigantesco. Ele dominava a paisagem com uma autoridade inquestionável, um dos últimos a reinar sobre vastas extensões de terra. No entanto, um novo predador havia surgido, um que não dependia apenas da força bruta, mas da astúcia e da organização: o ser humano. O conflito central de sua existência era a chegada desses novos habitantes e a competição por recursos que se intensificava a cada dia. A caça excessiva, impulsionada pela busca por alimento, pele e prestígio, começou a dizimar suas populações. A motivação deste gigante não era apenas a sobrevivência individual, mas a de sua espécie em um mundo cada vez mais habitado por esta nova espécie dominante, que parecia não conhecer limites em sua expansão. E, finalmente, chegamos ao animal 10, o maior animal terrestre de todos os tempos, um testemunho monumental do poder da natureza e da capacidade da vida de alcançar proporções inimagináveis. Seu reinado foi incontestável. Sua imponência era tal que a própria terra parecia tremer sob seus passos. Ele era a personificação da grandeza, um ser que desafiava a imaginação. No entanto, mesmo para este titã, o destino implacável da extinção aguardava. O mistério de seu desaparecimento ainda intriga cientistas e entusiastas, com teorias variando de mudanças climáticas drásticas a epidemias ou, novamente, a influência crescente de uma nova espécie. A motivação deste gigante, em sua existência e em sua eventual partida, foi a marca indelével que deixou na história da Terra, a inspiração para lendas e mitos que perduram até hoje, um lembrete da magnificência que já existiu. Assim, nossa jornada através das eras chega ao fim, uma recapitulação da grandiosidade e da transitoriedade da vida que já habitou este planeta. Vimos seres de proporções épicas, que moldaram ecossistemas e desafiaram a própria lógica da existência. A história desses gigantes nos convida à humildade diante da imensidão da história do planeta e nos lembra da importância crucial da conservação do que ainda resta. Que outras maravilhas ainda estão escondidas sob as camadas do tempo, esperando para serem descobertas? A Terra continua a guardar seus segredos, e talvez em algum futuro distante novos gigantes surjam, ou os vestígios de outros ainda desconhecidos venham à luz. A vida, em sua infinita capacidade de adaptação e transformação, é um espetáculo sem fim. Até a próxima descoberta, continuaremos a admirar a grandeza do passado e a proteger a beleza do presente.